Morreu nesta segunda-feira uma das figuras mais importantes e polêmicas da política mundial. Silvio Berlusconi, magnata e ex-primeiro-ministro da Itália, que tinha 86 anos e muitas histórias ligadas ao seu nome. Ele revolucionou o mercado de comunicação nos anos 1980, foi dono do Milan e na política esteve à frente da Itália em momentos de turbulências. Também será lembrado pelos escândalos que estamparam páginas e páginas dos jornais. Foi acusado de se envolver na prostituição de jovens mulheres, incluindo menores de idade que frequentaram festas conhecidas como Bunga Bunga. Berlusconi foi um dos primeiros representantes de uma onda que varreria o planeta nas décadas seguintes, a antipolítica. E em seus últimos anos de vida se aproximou com entusiasmo da extrema-direita italiana. O Ao Ponto analisa o legado de Silvio Berlusconi na política da Itália e do mundo, e como ele deve seguir influente mesmo depois de sua morte. Nosso convidado hoje é o repórter do Valor Econômico, Lucas Ferraz, ex-correspondente na Itália e que acompanhou a trajetória do premier. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 13 de junho de 2023 começa agora. Vem com a gente. Lucas Ferraz, bem-vindo aqui ao Ponto mais uma vez, falou com a gente aqui no ano passado, depois da eleição italiana, mas hoje a gente fala de uma das figuras mais importantes, se não a mais importante, da política italiana nas últimas décadas, Silvio Berlusconi, que morreu na segunda-feira. Nesse momento, um dia depois da morte dele, que foi na segunda-feira, já é possível começar pelo menos estimar o impacto que ele causou no meio político, não só na Itália, mas na Europa? Bom, oi Felipe, Carol, obrigado pelo convite. Bom, Berlusconi, de certa forma, acho que talvez seja o único político da geração dele, não é exagero dizer isso, e ainda vai estar sendo falado nos livros de história daqui a 100 anos. Assim, ele foi, de fato, uma figura que dividiu assim, um antes e um depois na Itália, né? Assim, a entrada dele na política, no momento em que o país vivia tudo aquilo que viveu com a Operação Mãos Limpas, e que é bom lembrar, para quem não conhece, a Operação Mãos Limpas derrubou um sistema político italiano, né? Foi uma uma investigação que começou em 92, e o Berlusconi anuncia sua entrada na política em 94, no início de 1994, e naquele momento ele já era um personagem muito idolatrado e, de certa forma, respeitado na Itália como empresário, como um líder midiático, né? Ele construiu um império midiático com o seu canal de televisão, era dono de jornais, de revistas, editoras de livros, enfim. E um empresário bem-sucedido, já que ele tinha feito a fortuna dele no meio imobiliário, construindo prédios, construindo cidades satélites mesmo ao redor de Milão. Então ele muda assim um pouco esse panorama, porque ele foi investigado na Operação Mãos Limpas, o irmão dele inclusive foi preso, mas ainda assim ele conseguiu tornar-se quase um homem, quase um outsider, mesmo sendo um personagem que sempre manteve vínculos e laços com políticos, seja da direita, seja da esquerda, enfim. Ele criou ali um meio, né? Criou uma forma de como define um jornalista italiano chamado Filippo Ceccarelli, que escreveu muito sobre o poder italiano dos anos do Berlusconi, e ele diz que ele define o Berlusconi como o dono de uma ideologia própria, né? O Berlusconi não seguiu a ideologia A ou B, né? Ele próprio construiu uma espécie de ideologia, construiu o seu próprio partido político, que é um partido de centro-direita, e ele marcou profundamente essa política italiana ainda hoje. Ele morre, né, no início do mandato da Giorgia Meloni, que despontou para a política nacional como ministra do Berlusconi. Ela foi ministra da Juventude do último governo do Berlusconi, e enfim, e a gente consegue ver também, olhar para outros lados, na Europa e fora da Europa, de como esse populismo marcado pelo Berlusconi criou ali e tem influências em outros lados, né?
Ô Lucas, ao longo dos anos, houve algumas comparações do Berlusconi com o ditador Benito Mussolini, até com alguns reis do passado, até pela forma como ele se percebia, né? Quase um soberano. Na sua opinião, esse personalismo foi a característica mais marcante do ex-premier? Certamente é uma característica fundamental para entender que personagem foi o Berlusconi, né? Ele dizia até em tom de brincadeira que ele era o número 1, mas o Berlusconi ficou 9 anos e 1 mês como primeiro-ministro, mas a academia, os analistas, os jornalistas, enfim, todo mundo que estuda a história contemporânea da Itália considera o período dele vai muito além desse tempo, e se a gente for olhar historicamente, né, depois do Benito Mussolini, de fato, o Berlusconi foi aquele que ficou mais tempo no poder na Itália nesses últimos anos, e logo a Itália, que é um país muito marcado pela instabilidade política, né? A gente vê uma média aí de um número assustador de governos nos últimos anos, e o Berlusconi conseguiu em 3 governos diferentes, em 3 momentos diferentes, enfim, se manter por um longo tempo e manter influência no poder, né? E ele gostava disso, ele tinha essa característica, né, de se comparar um rei a um soberano. Isso fazia um pouco parte do espetáculo, um pouco teatral do Berlusconi, né? E o poder dele, de fato, era imenso, né? Eu mencionei o poder midiático dele, mas assim, o poder econômico, que ele era um dos homens mais ricos do país. Ele já ocupou esse posto, não era mais, salvo engano, acho que ele estava na 6ª posição no ranking da Itália, dos mais ricos do país, e depois com a sua entrada em campo como político, né, quer dizer, ele acumulou um poder político, midiático e financeiro, econômico, né? Então ele de fato viveu uma vida quase como de um soberano. Então, isso de certa forma se refletia no poder, mesmo quando o Berlusconi não estava mais no cargo de primeiro-ministro, né? A vila que ele vivia em Milão, que é conhecida como Arcore, uma vila que ficou famosa em razão dessas festas, né, do bunga-bunga, etc., das orgias que ele organizava lá, mas é uma casa, enfim, uma mansão, um palácio que marcou fortemente a política italiana nesses 20 anos, reuniões, encontros,